Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para nossa aula escola, tá certo? Aula escola. E nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre os predicativos, tá bom? Vamos ver hoje predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá certo? Então, peguem o livro de vocês aí, certo? Abram na página 195 para vocês acompanharem, tá? É um assunto simples, tá bom? Vai cair um pouquinho aqui do verbo de ligação, né? Que vai ser importante para a gente detectar que tipo de predicativo, né? Eu estou vendo, né? Na minha frase, na minha oração, certo? Então, 195 aí, acompanhe no livro de vocês, tá certo? E vamos lá. Então, olha só. Nós temos, né, predicativo do sujeito. Vamos vê-lo primeiro, ok? E depois a gente vê predicativo do objeto. Então, nós vimos, né, que sujeito é aquela pessoa que exerce alguma ação, né? É a pessoa de quem se fala, tá bom? Então, é o sujeito. Então, numa oração, né? A primeira coisa que nós devemos fazer para encontrar o predicativo do sujeito, né? E também do objeto, é encontrar o verbo. Então, o primeiro passo, né? Eu vou encontrar o verbo. Quando eu achar o meu verbo, eu vou fazer a pergunta: quem exerceu essa ação? Ou o que, né? Que aconteceu. Então, achando o verbo, eu vou lá olhar quem é o meu sujeito. Então, o predicativo do sujeito é aquele termo, aquela palavra, né, que vai dar uma característica ao meu sujeito, certo? Ele vai estar se relacionando, se referindo ao meu sujeito da minha frase, tá bom? E a gente vai ver, né, essa característica ligada ao sujeito por meio do verbo de ligação, né, que nós já vimos e vimos que é aquele verbo que liga o sujeito a uma característica. Então, essa característica vai ser o predicativo do sujeito, porque está se referindo a esse sujeito, tá? E vai ser sempre ligado por meio de verbo de ligação, ok? Então, vamos aqui a um exemplo. A prova foi fácil, né? Então, nós temos a prova foi fácil. Aí nós vamos ver, né? Identificar o verbo. Qual é o verbo aí? O verbo é foi. Quem é que foi fácil? A prova. Logo, a prova, né, é o meu sujeito, né? Foi vai ser o verbo de ligação, né? E fácil, né, vai ser o meu predicativo do sujeito, porque eu estou me referindo ao sujeito prova, tá bom? Então, a prova foi fácil, eu tenho o verbo foi, que está ligando a prova, que é o sujeito, para o verbo de ligação, para o predicativo fácil, tá bom? Então, eu chamo fácil de predicativo do sujeito porque está se referindo ao meu sujeito, ok? Outro exemplo aí que tem aí no livro de vocês. A troca de passes foi espetacular, né? Então, vamos identificar aí o verbo. Quem é meu verbo? Foi. E quem é que foi espetacular? A troca de passes. Então, a troca de passes aí, né, é o meu sujeito, tá bom? Foi é um verbo de ligação, né? Só serve para ligar o sujeito a uma característica. Então, o verbo de ligação aí é foi. A troca de passes vai ser o sujeito, né? E espetacular vai ser o meu predicado, a característica, né, lá da troca de passes. Então, se é um verbo de ligação, né, e esse predicativo está se referindo ao meu sujeito, então nós temos assim um predicativo do sujeito, tá certo, gente? Então, lembrem-se, verbo de ligação vai sempre estar ligando o sujeito, né, ao minha característica, certo? Sempre que o meu sujeito tiver ligado por verbo de ligação, certo? Vocês vão saber que vai ser predicativo do sujeito, porque só o verbo de ligação, né, vai fazer essa ligação aí entre o predicativo do sujeito e o sujeito. Então, agora, né, para predicativo do objeto. A gente viu, quando estudamos os verbos transitivos e intransitivos, né, que o objeto
é aquela coisa que complementa o sentido do meu verbo, não foi? Então, olha só. O predicativo do objeto, né, vai ser aquele termo qualidade, né, que vai indicar uma qualidade, característica, um estado, né, do objeto, tá certo? Então, preste atenção no seguinte. Os objetos, certo? Eles podem ser tanto diretos, né, ou indiretos. Indireto é quando ele tem uma preposição para estar ligado ao verbo. E direto é quando ele está ligado de forma direta, sem preposição, tá certo? Então, esse predicativo pode ser tanto do objeto direto quanto do objeto indireto, ok, pessoal? Então, olha só. Veja a seguinte frase. A prefeitura conservou a cidade limpa, né? Então, a primeira coisa a fazer é encontrar o meu verbo. Então, qual é o meu verbo aí em a prefeitura conservou a cidade limpa? Então, nós temos conservou, né, que é do verbo conservar, e esse é o meu verbo. Então, conservar, né? Conservar quem? Conservou o quê? Então, nós temos aí, né, o verbo conservar. Então, quem é que conserva? O que conserva? Quem conserva é a prefeitura, neste caso. Então, ó, a prefeitura, né, é o meu sujeito, certo? Conservou é o meu verbo. E conservou o quê? A cidade limpa. Então, a cidade é o objeto que está completando o sentido do verbo conservar. Conservou a cidade, né? E nós temos aí limpa, né, que é um predicativo. Esse limpa está se referindo à cidade, não à prefeitura, certo? Né? Conservou a cidade limpa. Então, esse limpa se refere à cidade, que é o objeto da minha oração. Então, esse limpa aí, né, ele vai ser o predicativo do objeto, porque está se referindo ao objeto e não ao sujeito, tá bom? Então, os verbos significativos, que são aqueles que têm significado, né, sentido sozinho, eles podem expressar, podem estar ligando aí o predicativo do objeto ao seu objeto e também o predicativo do sujeito ao sujeito, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção, por quê? O verbo de ligação só vai se referir, né, ao predicativo do sujeito. Já os verbos significativos, não. Tanto pode ser do objeto quanto do sujeito, tá bom? Então, olhem aqui esse exemplo que tem no livro de vocês. Nós achamos a prova difícil. Nós achamos a prova difícil. Então, vamos aí procurar, né, o verbo. O verbo aí é achamos, né, que vem do verbo achar. Então, achamos é o nosso verbo. Quem é que achamos? Nós. Então, nós é o sujeito. Nós achamos, certo? Achamos o quê? A prova. Então, a prova vai ser o meu objeto, porque está completando o sentido do meu verbo, tá bom? Então, a prova aí é um objeto direto, né? Porque não tem preposição, esse a é de artigo, tá certo? Então, vai ser o objeto. E esse difícil aí? Tá dando uma característica à prova ou a nós? Né? A prova. Então, difícil vai ser o predicativo do objeto, porque está se relacionando, está se referindo ao objeto que é prova, tá bom? Então, simples, né, gente? O predicativo do sujeito se refere ao sujeito. O predicativo do objeto se refere ao objeto da nossa oração, ok? Então, pessoal, sabendo agora da diferença, né, do predicativo do objeto e do sujeito, nós iremos agora realizar a atividade, tá? Vocês que estão em casa, são online, farão, né, a atividade da página 195, né, que vai de estudo da língua, as questões, né, de atividades, que é a 198. Então, 195 a 198, tá bom? Façam o exercício, tá? Que tá aí como atividades. Somente as respostas, tá bom? No caderno de gramática. Então, nós temos aí 3 questões, tá? Eu vou colocar aqui no vídeo a 4ª questão para vocês complementarem aí, né? Vocês copiam a 4ª questão inteira e respondem também aí seguida dessa 3ª questão. Vai ficar sendo a 4ª questão, tá bom? Da atividade de vocês. Então, a 4ª questão que vai estar agora aqui na tela, vocês irão copiá-la, tá? No caderno de vocês,
né, como a quarta questão, tá bom? Então, tchauzinho, copiem a quarta questão e mandem as fotos para mim, tá bom? Tchauzinho, até nessa próxima aula, se Deus quiser.